Olá, tudo bem? Nesta aula de hoje, iremos aprender a trabalhar estatística utilizando o Excel. Primeiro, vamos aprender a construir uma tabela. Eu transcrevi os dados da apostila de vocês, que estão aqui, para o Excel, colocando ele em coluna. Sempre no Excel a gente procura colocar os dados em coluna para facilitar. Aqui, então, nós temos 60 observações. Foram medidos 60 pacotes que são enviados por uma determinada empresa, né, pela empresa fictícia limitada, 60 pacotes que foram enviados, então a partir desses pacotes nós vamos fazer a inferência estatística para os demais pacotes, como se fosse uma amostra. Né? Bem, como é que eu vou construir essa tabela? Então, primeira coisa, vamos procurar organizar esses dados aqui em ordem crescente. Selecionei tudo e aí eu peço aqui para classificar a ordem, classificar do menor para o maior. Então, você verifica aqui que o primeiro valor que apareceu aqui foi 1,200 classificar. Não é para expandir a seleção. Deixa de ser metido, rapaz. Classificar do menor para o maior. Continuar com a seleção atual. Não quero expandir a seleção, porque senão ele vai expandir para outra coluna. Classificar. Então, o menor valor que eu tenho, 0,32. Veja bem que é 0,320, por isso que apareceu 32. Quero aumentar a casa decimal, só eu vim aqui, coloquei tudo com 3 casas decimais. Beleza, agora eu já tenho o menor valor e o maior valor, que é 18,40. Bem, a amplitude, então, a amplitude total dos dados, vai ser igual o maior valor, que é 18,40, menos o menor valor, que é 0,320. Ou seja, esses dados eles variam em 18 quilos e 20 gramas. Bem, na apostila de vocês, eu pedi para vocês construírem a tabela utilizando 5 classes. O número de classes a gente estabelece sempre considerando a menor quantidade em 5 classes. Mas pode ser 5, 6, 7, 10 classes, conforme a quantidade de dados que a gente tem. Existe uma formalidade para escolher a quantidade de casas utilizando a raiz quadrada do total de elementos. Como a gente tem 60 elementos, a raiz quadrada de 60 dá aproximadamente 8. Então, formalmente a gente poderia ter 8 classes, mas vamos considerar apenas 5. Então, a amplitude de cada classe vai ficar no intervalo de 18 e 20 dividido em 5 classes. Isso significa que cada classe vai ter 3,604 kg, começando do menor valor, que é 0,320, né, até chegar no último valor. Então, vou colocar aqui as classes, não é, peso por pacote. Então, qual é o menor peso aqui? Ó? Aqui eu posso utilizar 3 colunas para identificar a minha classe, ou utilizar uma coluna só. Vou utilizar 3 para ficar mais fácil. O primeiro valor, 0,320, né? Colocando 2 casas aqui para já seguir o padrão. Aqui ele vai ficar incluído e o outro não. Tá? Ele é incluído, o outro não. Quem é o próximo valor? O próximo valor vai ser esse mais o intervalo. Quem é o intervalo? Não é 3,604? Então, 3,604. Então, o próximo é 3,924. Esse daqui agora vai ser a mesma coisa, igual esse aqui, certo? Vai repetir ele. Aqui vai repetir o símbolo de cima. Isso aqui está indicando que esse lado está incluído e o de cá não, porque ele vai ser incluído na classe de baixo aqui. Ó. Bem, aqui vai ser o quê? Esse valor mais 3,604, 3,604, que dá esse valor. Aqui vai ser a mesma coisa, vai ser esse valor aqui. Ó. Aqui vai ser o mesmo de cima. Bem, aqui vai ser a mesma coisa de cima. Então, basta eu pôr aqui Ctrl C, Ctrl V. Eu já vai copiar a fórmula para cá. Aqui é a mesma coisa. Ctrl C no de cima e Ctrl V no de baixo.
Ctrl C no de cima, Ctrl V no de baixo. A mesma coisa aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui também, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Veja bem que já terminou de 18.340, que é o maior valor que eu tenho aqui, ó, que são as 5 classes. Ó. Isso aqui são os valores pendentes. Vou só mesclar essas aqui para ficar bem no meio, bonitinho assim. Então, isso aqui são as minhas classes. Tá? Bem, aqui eu vou colocar a frequência. Agora, como é que eu vou fazer essa frequência? Bem, a frequência, posso vir aqui e contar quantos que estão dentro dessa classe aqui. Ó. Lembrando, o menor valor, então, tem 1 até 3.924. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Opa, 26 passa, porque aí é 3.935, só vai até 3.924. Então, 25. 25 elementos. Esse outro, que vai continuar aqui, então, esse continua e vai até 7.558. 7.528. Então, 1, 2, 3, aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 não vai, né? Porque é 528. Então, mas é até 7. 15, 16, 17, 18, 19, 20 não vai. Porque 20 vai passar. 7.810 até 528. Então, só até 19. Então, aqui 19 elementos. Aqui vai de 7.528 até 11.132. Então, vamos voltar lá. 7.528, a gente contou até aqui. Ó. Então, aqui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 não vai só até 12, porque aqui já vai passar de 11 e 132, então só foi até 12. Aqui vai até de 11.132 até 14.736. Então, aqui, começando com esse, porque é o próximo valor acima de 11. Então, 12, 1, 2, 3, vai até quando? Até 14.736. 3, só vai até 3, ó, então. 3, e aqui o último lá, que é 1. Somando esses elementos, aqui você tem aqui a autossoma, tem que dar os 58. Significa que deixamos de contar algum elemento aí. Né? Então, temos que contar tudo de novo. No Excel, tem uma possibilidade de você contar esses elementos, utilizando fórmulas. Como que eu faço isso? Eu venho aqui igual, conte se, ponto se. Conte se, abre parênteses, qual é o intervalo que eu quero que conta? Todos esses aqui. Ó. Então, até o último elemento, até esse. Ó. Conte se. Qual é o critério que eu quero que conte? Eu quero que seja maior do que esse e menor do que esse. Ó. Então, põe entre aspas, maior igual a quanto? 0,320. 0,320, fechou aspas. Todos que são maiores do que esse, eles vão contar. Aí, menos, conte, ponto se, abre aspas, o mesmo intervalo aqui, ó, todo esse aqui, até o último, né? E os critérios. Então, de B2 a B61, qual vai ser o critério aqui? Que diminua os que são maiores do que esse valor, porque os que são maiores do que ele vão ficar de fora. Então, os que são maiores iguais a ele, porque ele vai ficar de fora também. Então, iguais a 3,924. 3,924. Fechou aspas, fechou o parênteses. Então, deu 25 elementos. Ó. A mesma coisa aqui, só porque aqui eu vou respeitar a mesma coisa, B2, B61, aqui já mudou para B3, então vou voltar aqui, mudar para B2,
B61, e o valor aqui vai ser maior que 3.924. Então, não é esse. 3,924. Menos B2, B61, que seja maior do que quanto? 7.528. Então, os que forem maior do que esse não vão entrar aqui. Então, 7,528. Então, tem 19 elementos aí. Ó. Aqui, a mesma coisa. Ó. Vou só mudar aqui para B2, B61. Qual é o elemento aqui que eu tenho que colocar maior do que 7.528? 7,528. E diminuindo os que são maiores do que 11.132. 11,132. Então, você tem 12 elementos aí. Aqui, mesma coisa, vamos mudar aqui. B2, B61. Qual é o valor agora? 11.132, que é esse aqui. Ó. Eu quero que seja maior do que ele. 11,132. Menos B2, B61, 14.736. Maior ou igual a 14,736. 736. 3 elementos. Aqui que deveria estar errado, porque o nosso aqui tinha dado 2. Então, B2, B61, aqui 14.736, 14,736. Contar menos o que for maior do que esse valor aqui, ó, que é 18.340. 18,340. Só porque aqui eu não posso ter o igual, porque ele vai entrar. Se eu colocar o igual, vai tirar ele também. Então, tem um elemento. Aqui ficou com casas decimais, mas é só você vir aqui e diminuir as casas decimais, colocar valores inteiros. Agora, vamos ver se a soma está certa. Autossoma. Agora vai ter que dar os 60. Aí deu 60 elementos. Essa contagem aqui, parece complicado utilizar essa forma. Conta manualmente, é só você vir aqui e contar 1, 2, 3, todos que estiverem nesse intervalo aqui. Ó. Os que estiverem fora, você vai contar na próxima, na próxima, na próxima, assim até o final. Beleza? Aqui, então, vai ser a frequência relativa. Relativa. Né? O que é a frequência relativa? É a parte pelo todo, os 25 dividido pelos 60 elementos. Ó. Veja bem que aqui o valor deu em decimais. Se eu quiser colocar em porcentagem, é só vir aqui em cima e pedir para colocar em porcentagem. Posso aumentar a casa decimal aqui também, 41,7. Tá? A mesma coisa aqui vai ser, ó, 19, isso vai igual, esse 19 dividido por 60 elementos. Ó. Aqui a mesma coisa, 12 dividido por 60, 3 dividido por 60 e 1 dividido por 60. Aqui vai dar 60 dividido por 60, que vai dar o 100%. A frequência acumulada vai ser quem? Ó? Nessa classe aqui, eu tenho 25 elementos, então 25. Nessa classe aqui, já tem os 25, até esse valor aqui eu tenho os 25 mais os 19, ó, igual os 25 mais os 19 elementos aqui, ó, tem 44. Até aqui, bem, se eu tenho 44 até esse valor, então eu vou acrescentar mais 12 aqui, então vai ser os 44 mais os 12 elementos que eu tenho nessa classe, 56 elementos. A mesma coisa aqui, 56 elementos que eu tinha anterior, mais os 3 que entrou nessa classe, eu tenho 59 elementos, estão abaixo de 14,376 quilos. A mesma coisa aqui, vai dar 59 mais um elemento. Então, deu 60 aqui acumulado. Até 18.340 eu tenho 60 pacotes analisados. Em percentual, em porcentagem, frequência acumulada relativa. Tá? Vai ser igual a quem? A mesma coisa que fizemos com essa, os 25 dividido por 60 elementos, o 44
dividido por 60 elementos, o 56 dividido por 60, o 59 dividido por 60 e o 60 dividido por 60. Seleciona tudo, coloca na forma de porcentagem. Aqui em cima, aqui, aumenta a casa decimal ou pode deixar inteiro, tanto faz. Aqui colocamos com uma casa, com duas casas, ó, conforme a sua necessidade. Então, a nossa tabelinha ela vai ficar assim. Né? Aqui. Veja bem que as tabelas elas são colocadas abertas laterais. Então, as laterais não são preenchidas. É preenchida apenas o cabeçalho, que é essa parte de cima aqui da tabela. Aí você coloca as linhas, ó, a de baixo e a de cima. Aí ela vai ficar assim, ó, na mesma forma aqui, que é do total. Ó. Essa daqui você coloca a linha de cima e a linha de baixo, aqui nas bordas. Aqui, ó, bordas. Então, a sua tabela vai ficar assim. Bem, esse é aquela tabela que vocês têm na apostila desenvolvida fazendo aqui no Excel. Como que eu faço para encontrar o valor médio aqui? Ó? Só copiar a tabela aqui de cima para baixo, tá? Ctrl C, vou colar especial aqui, só número, porque senão vai virar uma bagunça. Vou copiar a fórmula e bagunça tudo. Copiei só os números, ó. Bem, aqui já não está mais em porcentagem, porque eu copiei só número, só pedi para colocar porcentagem. Ele aumentando aqui a casa decimal, aqui também, porcentagem. Aumentando. Então vai ficar assim, ok? Só organizando aqui. Colocando, se você quiser colocar cor também, isso aí fica a critério seu. Tabelinha, apesar de eu dizer que fica aberto as laterais, isso é formalidade, né? Se você quiser colocar tudo fechado, tudo quadradinho também, não fica errado. Só para publicação em artigos que tem que ser dentro do padrão ABNT. Bem, feito isso aqui, vamos calcular agora a média e a moda. O que é mais frequente aqui? Ó? Mais frequente é essa classe aqui. Ó. Então, a moda, aquilo que tem mais, vai ser quem? Ó? De 0,320 até 3.924. 3,924. Então, essa é a moda. É nessa classe aí que você tem a moda. E a mediana? Mediana é o que está no meio. Como os valores aqui já estão colocados em ordens, o que está no meio aqui? Ó? No meio aqui está nessa classe. Bem, se eu olhar os dados aqui, o que vai estar no meio? Ó? Basta eu olhar, aqui já estão numerados. Então, qual é o elemento 30 aqui, que é o que está no meio? São 60, metade de 60 é 30. Então, o elemento do meio está entre o 29 e o 30. Porque do 30 até o 60 você tem 31 elementos. Do 1 até o 30 você tem 31 também. Então, o elemento do meio não é o 30. Está entre o 30 e o 31. Entre esses dois aqui. Ó. Então, basta você fazer a média dos dois. Né? Antes do 30, daqui do 29 para trás, você tem 29 elementos. Do 31 para frente, você tem 29 também. Né? Daqui para lá você tem 30, daqui para trás você tem 30. Então, a média dos dois vai ser quem? Ó? Então, a mediana aqui vai ser igual... Qual é a média dos dois aqui? Igual a média de quem? A média desse número, o próximo número, e desse aqui, ó, do 29 e do 30. Ou melhor, do 30 e do 31. É 30 e 31. Então, do 30 e do 31. Então, a média é de 4,7. Então, essa é a mediana, é o valor que está no meio. E a média? A média, como você tem os dados aqui, para calcular a média é fácil. Basta fazer isso aqui, ó, igual média. Média de quem? Desses valores. Ó. Aqui, ó.
esses valores aqui, ó. Você seleciona tudo lá dentro da nome média. Não esqueça que média tem acento na hora de digitar. Aí, deu Enter, calculou a média para você. Qual é a média? 5,390. Utilizando os dados agrupados aqui, o que eu vou fazer? Vou utilizar essa coluna aqui para calcular a média. Como eu tenho 25 elementos aqui no meio, vou chamar aqui, deixa eu passar esses valores para cá. Aqui eu vou calcular o x, que é o ponto médio da classe. Como que eu calculo esse ponto médio? Ó? Igual média de quem? Desse valor e esse. Esse é o ponto médio. Ó. A mesma coisa de baixo, a média entre esse e esse. A média entre este e este elemento. Aqui também e aqui também. O que eu vou fazer aqui? O x vezes a frequência. Por que isso? Veja bem, esse valor aqui repete quantas vezes? Ó? O 2,122, 25 elementos eu tenho dentro dessa classe. Então, ele vai repetir 25 vezes. Igual esse valor vezes o 25. Igual este valor aqui vezes o 19, que são 19 elementos. Igual este valor vezes 12. Igual 12, que é o ponto médio da classe, vezes 3, igual este valor aqui, vezes 1. Põe a soma aqui agora, a autossoma. Então, eu tenho 329,14. Isso aqui dividido por quanto? Não são 60 elementos? Ó, então, igual este valor aqui, dividido por 60 elementos. 5,48. Eita, deu um pouquinho de diferença. Ó. A média direta nos números dá 5,39. Aqui deu 5,49, né, aproximadamente. Ó. Diminuindo as casas decimais, vai ficar 49. Deu 10 décimos a mais. Por que isso? Ora, quando você agrupa os dados em classe, você perde informações dos dados. Você considera os dados como se todos eles tivessem esse valor aqui dentro da classe. Não é verdade. Você tem uma distribuição aqui dentro que você perdeu essa informação quando agrupou os dados na tabela. Então, a média, você pode, quando os dados já estão agrupados, você pode calcular assim e utilizar esse valor, que não vai dar tão diferente assim da média real aqui, utilizando os números puros, sem agrupar. Não é? Então, para calcular, trabalhar com tabelas, utilizando Excel é isso. Não é? Até a próxima, então.